frente, o mar. Atrás, o inimigo. Imagine-se ali, a poeira do deserto ainda em seus pés, o gosto da liberdade recém-conquistada na boca, uma promessa de um futuro grandioso, queimando em seu coração. Por gerações seu povo clamou por este momento. Anos de escravidão, de trabalho forçado, de esperanças desfeitas, tudo culminou nesta fuga espetacular. A mão poderosa de Deus moveu-se de maneiras inexplicáveis, quebrando o orgulho do império mais poderoso da terra. Você viu as pragas. Você ouviu o choro dos opressores. E então, a ordem veio. Marchem. E vocês marcharam. Com pressa, sem tempo para preparar o pão adequadamente, carregando apenas o essencial e a fé inabalável de que o Deus que iniciou a obra a completaria. Mas a liberdade tem um preço. E às vezes, o caminho para a terra prometida não é uma estrada reta e pavimentada. Às vezes a liberdade te leva diretamente para a beira do impossível. Eles foram libertos, mas a liberdade os levou ao impossível. Ouça o murmúrio de celebração e alívio deu lugar a um sussurro de pânico, que rapidamente se transformou em um clamor de terror. Ao longe, a nuvem de poeira no horizonte não deixava dúvidas. Os carros de guerra do faraó, a elite de seu exército, vinham com fúria vingativa. O coração que antes batia com esperança, agora martelava com pavor. Olhando para trás, a morte certa se aproximava. Olhando para a frente, a vastidão intransponível do Mar Vermelho, um beco sem saída. Uma armadilha da geografia e do destino. O medo paralisa. As vozes se levantam na Oemi Oracle, mas em acusação. Não havia sepulcros no Egito, para que nos tirasse de lá, para que morramos neste deserto? Gritam para Moisés, o homem que Deus usou para libertá-los. A memória curta do sofrimento é uma das mais cruéis ironias da natureza humana. A dor da escravidão é rapidamente esquecida, diante do medo imediato da aniquilação. A promessa de uma terra que mana leite e mel parece uma piada cruel agora, uma miragem distante e inalcançável. A promessa ainda não chegou. Pense naqueles momentos em sua própria vida, aqueles vales onde a promessa que Deus lhe fez parece uma memória desbotada. O diagnóstico do médico que contradiz a cura prometida. A porta do emprego que se fecha, deixando você diante de um abismo financeiro. O relacionamento que se desfaz, deixando para trás um oceano de solidão. A oração que sobe aos céus, mas parece encontrar apenas o silêncio. Você está encurralado. À sua frente, o seu março. Atrás, o seu inimigo menos a dúvida, o fracasso, o passado, a ansiedade. O barulho dos carros de guerra do Egito é o som de suas contas vencendo, de suas noites insones, das vozes que dizem que você não é bom o suficiente. Nesse lugar, entre a bigorna e o martelo, a fé é testada no fogo mais intenso. A lógica grita que é o fim. A experiência sussurra que não há saída. Os sentimentos se afogam em desespero. O que você faz agora? É nesse exato momento de impotência absoluta que a liderança forjada por Deus se manifesta. Moisés, confrontado pela fúria de seu povo e pela ameaça iminente do inimigo, não entra em pânico. Ele não discute, ele não tenta justificar suas ações. Sua confiança não está em sua própria capacidade de resolver o problema, pois ele sabe que não tem nenhuma. Sua confiança está firmemente ancorada naquele que o enviou. Sua resposta é um decreto de fé, em meio ao caos. Não temais. Estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Que palavras ousadas para se dizer, quando a cavalaria inimiga está a minutos de distância, e um oceano bloqueia a fuga. Ele não tinha um plano B. Ele não tinha uma estratégia militar. Ele tinha uma ordem divina. Então, Deus fala com Moisés. E a instrução é quase absurda em sua simplicidade. Dize aos filhos de Israel que marchem. Marchar. Para onde? Para dentro da água. É uma loucura. E então, a segunda parte da instrução. E tu, levanta a tua vara, e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o. A cena é de uma tensão insuportável. Moisés, um homem, contra a força da natureza e a fúria de um império. Ele se vira para o mar. Ele ergue o cajado. Não um cetro de ouro, mas um simples pedaço de madeira que o acompanhou por 40 anos no deserto. Um símbolo de sua jornada, de sua fraqueza e da fidelidade de Deus. Ele estende a mão. O mar não se abre antes do passo de fé. O mar não recuou no momento em que a promessa foi feita no Egito. Não se abriu quando eles começaram a marcha. Ele só se moveu depois do ato de obediência radical, no momento de maior desespero. Quando a única ação possível era crer no impossível. O milagre não acontece para os que esperam confortavelmente na praia. O milagre é para aqueles que, ouvindo a voz de Deus, estão dispostos a marchar em direção à água, mesmo quando ela ainda está lá. A sua fé não remove o obstáculo instantaneamente. Ela te dá a coragem para caminhar em direção a ele. E então,
O vento começa. Um vento forte e poderoso que sopra durante toda a noite. Não é um truque de mágica, um piscar de olhos. E Deus trabalhar, movendo as águas, esculpindo um caminho onde não havia caminho. O poder que criou os oceanos, agora os comanda, os separa, os transforma de uma barreira em uma passagem. As águas se dividem. Paredes líquidas se erguem de cada lado, uma visão aterrorizante e magnífica. O fundo do mar se torna terra seca. O impossível se torna um convite. O caminho se abriu, mas eles precisaram caminhar. O milagre abriu a porta, mas não os transportou para o outro lado. Cada homem, mulher e criança teve que dar o passo. Tiveram que caminhar entre aquelas muralhas de água, com o som das ondas suspensas no ar, confiando que elas não desabariam. A fé os fez marchar em direção ao mar. Agora, a fé os fazia atravessá-lo. Deus não nos poupa da jornada. Ele abre o caminho através dela. Ele não elimina o desafio. Ele nos capacita a superá-lo. A travessia é tão parte do milagre quanto a abertura do mar. Enquanto eles caminham, o exército egípcio, cego pela arrogância, os persegue. Eles entram no mesmo caminho aberto por Deus, mas seus corações são diferentes. Eles não entram com fé, mas com fúria. E o caminho que foi salvação para o povo de Deus se torna uma armadilha para seus inimigos. As águas, que obedeceram à ordem de se abrir, agora obedecem à ordem de se fechar. O mar, que foi um instrumento de livramento, se torna um instrumento de juízo. Na outra margem, eles olham para trás e veem o poder de Deus consumar a vitória. O inimigo que os aterrorizou por gerações não existe mais. A ameaça foi afogada nas profundezas do mesmo mar que eles temiam. O seu mar vermelho não é o fim. Ele é o lugar onde o poder de Deus se manifestará de uma forma que você nunca viu antes. A sua situação impossível não é um sinal do abandono de Deus, mas um palco preparado para a sua glória. É no beco sem saída que aprendemos que Deus é o especialista em criar saídas. É na beira do abismo que descobrimos que Ele pode nos dar asas para voar, ou abrir um caminho para atravessar. A pergunta não é se o seu mar vai se abrir. A pergunta é, se você vai marchar. Você vai obedecer à voz que diz, avance, mesmo quando seus olhos só veem uma barreira. Você vai erguer o seu cajado de fé, mesmo quando suas mãos tremem. Você vai dar o primeiro passo na terra seca que Deus preparou, confiando que as paredes de água não vão desabar. O Deus que abriu o mar vermelho há milênios é o mesmo Deus que está diante do seu mar hoje. A promessa dele não falhou. O poder dele não diminuiu. Ele apenas espera pelo seu passo de obediência. Qual é o seu mar vermelho hoje? Comente, compartilhe, continue avançando